30 de abril de 1945, Führerbunker, Berlim em chamas. O som das bombas soviéticas explodia sobre a cidade destruída enquanto um cheiro horrível de gasolina e carne queimada preenchia o ar do pátio do bunker. Soldados nazistas tremiam enquanto queimavam dois corpos que não dava para reconhecer. Um deles sendo supostamente Adolf Hitler, o homem mais odiado da história. Mas naquela cena terrível, uma pergunta assustadora ficava no ar. Seria realmente o corpo do Führer sendo queimado? Por que as provas nunca bateram? E por que Stalin manteve em segredo total o que realmente encontrou naquele bunker? Fique até o final porque vou mostrar documentos secretos soviéticos que provam que o corpo queimado não era de Hitler e onde os restos do ditador realmente acabaram. Prepare-se para a verdade mais chocante da Segunda Guerra Mundial. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O colapso do Terceiro Reich, abril de 1945. A Alemanha nazista cambaleava em seus últimos momentos, como um colosso ferido prestes a tombar de forma irreversível. O Reich de 1000 anos, a utopia totalitária prometida por Hitler com punhos cerrados e voz trovejante, mal atravessara 12 primaveras antes de afundar na lama do colapso absoluto. Agora, o Terceiro Reich se despedaçava sob os escombros de sua própria insanidade, consumido por chamas, bombardeios incessantes e um desespero que corroía até os pilares mais profundos da nação. O sonho de dominação global terminava não como uma vitória gloriosa, mas como um pesadelo irônico, sufocado por sua própria monstruosidade. Um império que se desfez em ruínas, cinzas e vergonha. A leste, o rugido implacável do Exército Vermelho anunciava o apocalipse. Tanques soviéticos rasgavam os campos congelados e os restos fumegantes das cidades ocupadas, avançando com fúria incontrolável. Era mais do que uma ofensiva militar. Era vingança em marcha. Os soldados de Stalin carregavam nos ombros a dor de Leningrado, o sangue de Stalingrado, os traumas das aldeias arrasadas, das execuções sumárias, dos milhões de civis mortos nas mãos da máquina de guerra nazista. Para cada passo que davam em direção a Berlim, havia a memória de um massacre, de uma mãe enterrando o filho, de uma cidade riscada do mapa. E agora, eles cobravam o preço. A oeste, as forças anglo-americanas avançavam com precisão e estratégia, limpando as cicatrizes do continente europeu e revelando horrores que o mundo jamais esqueceria. Eles não apenas reconquistavam territórios, desenterravam a verdade. A cada campo de concentração libertado, a cada portão aberto com fuzil em punho, deparavam-se com cenas que pareciam pertencer a outro plano de realidade. Prisioneiros reduzidos a pele e osso, montes de cadáveres empilhados como lixo, silêncios tão profundos que gritavam. O horror era tão vasto que desafiava qualquer explicação racional. Entre os dois frontes, esmagada por exércitos titânicos e por sua própria culpa, a Alemanha se tornava um campo de batalha entre justiça e memória. Berlim, o coração endurecido do Reich, sangrava em sua última agonia. Já não era uma cidade, era um cenário de fim de mundo. Aviões soviéticos riscavam o céu sem trégua, despejando toneladas de explosivos que reduziam bairros inteiros a poeira e concreto. A cada explosão, caía mais uma ilusão. As avenidas largas onde antes desfilavam tropas nazistas se tornaram corredores de morte. Os prédios neoclássicos viraram esqueletos carbonizados. As ruas irreconhecíveis tornaram-se cemitérios improvisados, onde civis cavavam com as mãos tremendo, enquanto as balas uniam e as sirenes choravam. Crianças empunhavam lança-foguetes não por heroísmo, mas por desespero. Mulheres arrastavam baldes de água entre ruínas, tentando apagar incêndios que não podiam ser extintos. Os sinos não tocavam mais. Os relógios pararam. A cidade morria a cada minuto. E com ela, os últimos vestígios de um regime que mergulhara a humanidade na noite mais longa da história moderna. As estátuas, ainda em pé, observavam, imóveis, o desmoronar de uma era construída sobre ódio, controle e destruição. E sob os escombros desse apocalipse, a 15 metros de profundidade, escondia-se aquele que o provocara: Adolf Hitler. O Führerbunker era mais do que um abrigo.
Era um mausoléu antecipado, um útero de concreto onde o monstro se recolhia para morrer. O ambiente era opressivo. Sem janelas, com luz amarelada e fraca, o bunker exalava um cheiro de mofo, suor e fumaça de cigarro. O ar era tão denso que parecia pesar sobre os ombros. As paredes, trincadas pelos impactos dos bombardeios, pareciam sussurrar o fim a cada rachadura. Ali, Hitler arrastava seus últimos dias como uma sombra do que fora. O homem que inflamava multidões com palavras cortantes, agora era uma figura encurvada, envelhecida prematuramente, os olhos fundos e opacos, o corpo marcado por tremores constantes. Mal conseguia andar. O Parkinson o deixava com a mão direita trêmula, incapaz de assinar com firmeza os documentos da própria ruína. Suas decisões já não eram estratégicas, mas alucinações. Recusava relatórios negativos, insultava generais veteranos, chamava antigos aliados de traidores. A realidade havia sido substituída por um mundo imaginário onde ele ainda poderia vencer, se ao menos o povo alemão não o tivesse desapontado. Para Hitler, a Alemanha não merecia ser salva, deveria morrer com ele. Foi nesse delírio sombrio que surgiu a Operação Nero, uma das ordens mais destrutivas da história moderna: apagar tudo. Queimar pontes, demolir fábricas, afundar barragens, destruir o que restava da infraestrutura alemã. Era o suicídio nacional como política de Estado. Nenhum legado, nenhum futuro. Apenas o vazio. Uma pátria convertida em oferenda sacrificial à loucura de seu líder moribundo. E a paranoia só crescia. Hitler, que já não confiava em ninguém, nem mesmo na SS, duvidava da eficácia das cápsulas de cianeto que lhe haviam sido entregues. Achava que podiam estar sabotadas, adulteradas pelos próprios alemães. Então fez um teste e escolheu uma vítima impensável. Blondie, sua cadela pastor alemão, companheira inseparável e símbolo pessoal da pureza ariana, mandou envenená-la diante de si. Ela tombou entre espasmos, com espuma na boca. Nem ela escapou da lógica distorcida que o guiava. O último laço afetivo foi rompido em nome da desconfiança. Nas profundezas daquele mundo subterrâneo, poucas pessoas ainda orbitavam o centro do abismo. Uma delas era Eva Braun, que por anos vivera à margem do poder. Invisível, ignorada, isolada em festas e jantares, longe dos holofotes. Mas agora, no fim, recusou todas as rotas de fuga. Ficou. Sua decisão era fria, deliberada e inabalável. Com olhos calmos e firmes, declarou: "Prefiro morrer ao seu lado a viver sem você." Palavras ditas não por heroísmo, mas por fidelidade cega. Ela escolhera perecer junto com o homem que arrastava o mundo para o abismo. Na madrugada de 29 de abril, selaram a morte com um gesto simbólico. Casaram-se. A cerimônia foi breve, quase absurda, feita entre paredes rachadas, sob o som de bombas e passos apressados. Sem flores, sem música, sem testemunhas além de oficiais exaustos e secretários apáticos. Era um casamento e um funeral. O encerramento grotesco de uma história de horror. Logo depois, Hitler ditou seu testamento político a Martin Bormann. Não havia nele uma única palavra de arrependimento, nenhuma admissão de culpa, nenhuma lágrima pelos mortos, apenas ódio, acusações aos judeus, insultos a seus generais, falsificações históricas e uma lista de sucessores para um império que já não existia. Foi seu último documento, seu último veneno. Lá fora, Stalin aguardava o momento da captura. Obcecado, ofereceu condecorações, recompensas, glória, tudo para quem trouxesse Hitler vivo. Queria vê-lo algemado, humilhado, exibido como troféu diante das câmeras. Era mais do que uma missão. Era uma revanche simbólica contra a besta fascista. O mundo precisava ver o monstro prostrado, mas Hitler sabia disso e decidiu agir antes. No início da tarde de 30 de abril, por volta das 15h30, retirou-se com Eva para os aposentos privados do bunker. Ela tomou a cápsula de cianeto. Ele a viu cair pálida, silenciosa. Depois mordeu sua própria cápsula e, desconfiado até o fim, puxou o gatilho de uma pistola. Um disparo seco ecoou. O império mergulhou em silêncio. O terror calava. Finalmente. Pouco depois, seus auxiliares encontraram os corpos. Eva no sofá, com a espuma ainda nos lábios.
Hitler estendido, a face desfigurada, o sangue infiltrando-se no carpete úmido. Um cheiro ácido no ar, um vazio irreversível no bunker. Era o fim de Hitler, ou pelo menos era o que acreditavam. O mistério. Logo após o suicídio de Adolf Hitler e Eva Braun, o Führerbunker mergulhou em um silêncio espesso. Não o silêncio da paz, mas o da rendição total. Era o som opaco do fim, aquele que só se ouve quando não há mais ordens, mais planos, mais esperança. O eco da tragédia se espalhava por cada parede mofada, por cada corredor claustrofóbico do abrigo subterrâneo. E entre aqueles que ali restavam, oficiais esgotados, secretários em choque, soldados com o olhar perdido, crescia a percepção inescapável de que tinham presenciado não apenas a queda de um líder, mas o desmoronamento completo de uma ideologia que por 12 anos havia sufocado a Europa. Nos cantos do bunker, onde antes se sussurravam segredos de Estado, agora se ouvia apenas o arrastar de passos sem direção. A eletricidade falhava, o ar se tornava rarefeito e a umidade transformava o concreto em um organismo vivo que transpirava decadência. O Reich, que Hitler prometera eterno, agora se reduzia a feixes de papéis molhados, mapas rasgados, armas encostadas nas paredes e olhos marejados por um futuro que não existia mais. Alguns, ainda tomados por delírios ideológicos, falavam em resistência. Outros discutiam rotas de fuga, documentos falsos, identidades alternativas. Mas mesmo essas conversas pareciam frágeis, quase teatrais, como se dissessem aquilo apenas para que o silêncio não os devorasse por completo. A única certeza compartilhada por todos era que, em breve, o mundo acima desabaria de vez sobre suas cabeças. O tempo que restava era contado em bombardeios. Foi nesse cenário que Joseph Goebbels assumiu o papel de executor do fim. Ministro da propaganda, arquiteto do mito nazista, ele compreendia melhor do que ninguém o poder simbólico da morte de Hitler. Não se tratava apenas de esconder um corpo, tratava-se de moldar uma narrativa. Com a ajuda de poucos auxiliares, retirou os corpos de Hitler e Eva Braun dos aposentos privados. Estavam rígidos, pesados, com vestígios visíveis do suicídio. O sangue impregnava o carpete e o cheiro da pólvora ainda pairava no ar. Enrolados em cobertores velhos, os cadáveres foram arrastados pelos corredores até uma escada metálica que levava ao jardim da chancelaria do Reich, ou melhor, ao que restava dele. O local, antes símbolo da imponência nazista, era agora uma paisagem lunar, marcada por crateras, escombros e fumaça. Escolheram uma dessas crateras como sepultura improvisada. Um buraco escavado por bombas se tornaria o altar da última cerimônia do Terceiro Reich. Galões de gasolina foram despejados sobre os corpos. Um fósforo riscado, uma chama, e então o fogo tomou conta. As labaredas consumiam o símbolo máximo da guerra, enquanto ao redor os poucos presentes assistiam em silêncio. Não havia luto nem homenagens. Apenas um vazio gelado, o tipo de silêncio que vem depois do colapso de uma crença. O fogo, no entanto, foi ineficiente. O combustível se esgotou antes que os corpos fossem completamente destruídos. Restaram ossos quebradiços, fragmentos de mandíbula, dentes carbonizados, couro cabeludo chamuscado. Os pedaços que resistiram às chamas foram enterrados às pressas sob terra, lama e escombros. Goebbels sabia, o corpo precisava desaparecer, porque para um regime construído sobre mitos, a ausência poderia ser mais poderosa do que qualquer túmulo. Mas a autodestruição do bunker não terminou ali. Na manhã seguinte, Joseph Goebbels e sua esposa Magda tomaram uma decisão que assombraria o século, transformar a própria família em sacrifício ideológico. Magda, que via em Hitler uma figura quase messiânica, recusava a ideia de viver em um mundo sem o Führer. Para ela, os filhos, 5 meninas e um menino, também não deveriam conhecer esse mundo. Enquanto dormiam, um por um, as crianças foram dopadas e depois envenenadas com cápsulas de cianeto. Não choraram, não resistiram, apenas se foram, e em seguida, o casal se matou. Magda mordeu a cápsula. Goebbels, por garantia, pediu a um guarda que lhe disparasse um tiro. O bunker, antes centro nervoso do Reich, havia se tornado um mausoléu, um templo subterrâneo consagrado à destruição total. Enquanto isso, no mundo exterior, Berlim caía sob o peso do Exército Vermelho.
Tropas soviéticas avançavam rua por rua, estendendo bandeiras sobre prédios em ruínas. Quando finalmente tomaram o setor da chancelaria, os soldados encontraram um cenário digno de uma peça apocalíptica: fumaça, destroços, corpos espalhados e um bunker silencioso, com seus habitantes mortos ou prestes a se render. Os soviéticos iniciaram uma busca meticulosa. Vasculharam cada sala, recolheram documentos, mapas, diários e objetos pessoais. Entre os destroços, encontraram os fragmentos do que seriam os restos de Hitler, principalmente a mandíbula, que seria posteriormente identificada por uma assistente de seu dentista. Também acharam uma ponte dentária que correspondia à de Eva Braun. Essas evidências foram reunidas e enviadas a Moscou, sob ordens diretas do alto comando. Mas então, diante de uma Europa devastada, Joseph Stalin fez o impensável. Durante a Conferência de Potsdam, entre líderes aliados, ele lançou uma bomba simbólica. Hitler poderia estar vivo, talvez escondido na Espanha, talvez na Argentina. Era uma afirmação que contrariava todos os relatórios soviéticos, mas que estrategicamente criava um novo tipo de poder, o da dúvida. Ao sugerir que o ditador havia escapado, Stalin não apenas confundia seus aliados, ele alimentava um novo medo. Um inimigo derrotado é enterrado, um inimigo desaparecido se torna eterno. Era o início de uma guerra que não se travaria com tanques, mas com suspeitas, silêncios e sombras. A Guerra Fria. Os soviéticos, então, selaram os documentos, esconderam os restos mortais e impediram qualquer investigação externa. Nenhum exame oficial foi compartilhado, nenhuma confirmação pública foi feita. Hitler, de repente, não era nem vivo nem morto. Era uma dúvida suspensa no ar, e uma dúvida pode ser mais perigosa do que qualquer certeza. Foi a partir desse vácuo que nasceram as teorias. Surgiram cartas assinadas por Adolf Hitler, escritas em inglês rudimentar, descrevendo esconderijos secretos, planos de retomada, alianças com antigos generais. Apareceram relatos de testemunhas afirmando tê-lo visto em aeroportos clandestinos, em subúrbios de Buenos Aires, em vilas nos Andes. Algumas dessas histórias beiravam o delírio. Outras continham detalhes que não podiam ser ignorados. Um ex-oficial alemão que viveu sob identidade falsa no Paraguai jurava ter embarcado com Hitler em um submarino. Um garçom argentino descreveu um cliente com olhos frios que não piscavam. Um pastor chileno dizia ter ouvido confissões de nazistas refugiados que falavam de um chefe ainda vivo. E assim, lentamente, a história oficial foi engolida por hipóteses. Para os soviéticos, isso era conveniente. Um Hitler fugitivo justificava mais vigilância, mais espionagem, mais presença militar. No Ocidente, a OSS, que daria origem à CIA, começou sua própria caçada. Cruzaram arquivos da Cruz Vermelha, interceptaram comunicações, interrogaram antigos nazistas. Procuravam algo concreto. E em meio ao caos do pós-guerra, encontraram o que pareciam ser rastros. Um nome, um navio, um rosto, um mapa mal desenhado. As pontas começavam a se ligar. E a hipótese, antes considerada absurda, ganhava corpo. Porque se ele realmente tivesse escapado, se o homem responsável por milhões de mortes estivesse vivendo discretamente sob outro nome, em alguma montanha longínqua, a história ainda não havia terminado. Ela apenas mudara de forma. E nos porões mais sombrios da espionagem internacional, um novo capítulo estava prestes a começar. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias" rapidinho, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Agora, vamos retomar a narrativa e descobrir o que de fato aconteceu com o corpo de Hitler. As respostas décadas haviam se passado. A guerra terminara, o mundo mudara, o muro de Berlim já dividia a Alemanha, e ainda assim, a sombra de Adolf Hitler pairava sobre a história. Durante anos, rumores, conspirações e silêncios alimentaram uma dúvida incômoda. Teria o ditador realmente morrido naquele bunker em 1945? Nos bastidores do poder soviético, essa dúvida também persistia.
Oficialmente, a União Soviética havia anunciado a morte de Hitler, mas jamais apresentou provas conclusivas. Ao mesmo tempo em que afirmava ter recuperado seu corpo, mantinha em segredo absoluto qualquer evidência física. A ambiguidade servia aos interesses do regime, alimentando o medo, a confusão e o controle da narrativa histórica. No entanto, o tempo cobrava respostas e o mito precisava ser encerrado. Foi só nos anos 1970, em plena Guerra Fria, que a inteligência soviética decidiu encarar a questão de frente. Em uma operação conduzida com o mais alto grau de sigilo, uma equipe da KGB foi enviada a Berlim Oriental com uma missão delicada: localizar, isolar e comprovar, de forma definitiva, os restos mortais de Adolf Hitler. O bunker da chancelaria já não existia. O que um dia fora o centro nervoso do Terceiro Reich estava agora sob toneladas de entulho e concreto, recoberto por um estacionamento sem qualquer sinalização histórica. A Alemanha Oriental, sob domínio soviético, preferira apagar fisicamente aquele passado, como se silenciar a memória fosse suficiente para enterrá-la. Mas os soviéticos sabiam que, sob o solo, algo ainda ardia. Utilizando mapas originais da chancelaria, sensores de penetração no solo, ferramentas de escavação e equipamentos de prospecção geológica, os agentes começaram uma busca meticulosa. A tarefa era árdua. Décadas de abandono haviam soterrado a entrada principal, mas os soviéticos concentraram os esforços na saída do jardim, o local onde, segundo testemunhos, os corpos de Hitler e Eva Braun haviam sido queimados pelos auxiliares mais próximos. Após semanas de escavação, encontraram fragmentos: uma caveira com um buraco de bala na lateral, parte de uma mandíbula carbonizada, dentes de ouro fundidos com próteses dentárias, pedaços de couro cabeludo e fragmentos ósseos irreconhecíveis. Havia ainda resíduos de tecidos e vestígios de sangue seco impregnados em tijolos queimados. O material foi transportado para Moscou sob vigilância constante. No laboratório secreto da KGB, especialistas realizaram análises detalhadas. O sangue era do tipo A, compatível com o de Hitler. A arcada dentária foi comparada aos registros odontológicos confiscados após a guerra. Os resultados eram irrefutáveis. Obturações específicas, restaurações em ouro e próteses únicas coincidiam perfeitamente com os registros do dentista pessoal do ditador. Mas o processo não parou na ciência. Nos anos seguintes, os soviéticos reuniram o que havia de mais completo sobre as últimas semanas de Hitler. Prisioneiros nazistas capturados durante a queda de Berlim foram novamente interrogados, muitos deles pela segunda ou terceira vez. Interrogatórios foram reabertos, cruzamentos de dados revisados, documentos médicos e militares reavaliados. A KGB compilou tudo em um dossiê sigiloso de milhares de páginas, conhecido internamente como o Livro de Hitler. Nele, havia algo mais do que provas forenses. Havia a desconstrução metódica do mito. O documento revelava que, nos últimos dias, Hitler já não era um estrategista racional, mas um homem afundado em delírios paranoicos. A saúde física estava em ruínas. Sofria de tremores constantes, dificuldades motoras, crises de ansiedade, insônia extrema. Seu estado mental era ainda pior. Passava horas trancado, desenhando linhas de batalha imaginárias sobre mapas irreais, convencido de que exércitos fantasmas viriam salvá-lo. Vivia cercado de suspeitas, temendo ser envenenado por seus próprios generais. Tinha surtos de raiva, lapsos de memória e uma fixação crescente por suicídio como desfecho glorioso. Relatos incluíam diálogos detalhados, inclusive com sua companheira, Eva Braun, e com Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, que tentou convencê-lo a fugir, tentativa em vão. Hitler permanecia preso à ideia de que sua morte selaria uma espécie de martírio, que ele entraria para a história não como um derrotado, mas como um símbolo. O dossiê continha ainda o testemunho definitivo de Hugo Blaschke, seu dentista de confiança. Em sessões longas sob custódia soviética, Blaschke reconheceu sem hesitação a mandíbula e os dentes encontrados em Berlim. A precisão com que descreveu as próteses e tratamentos, muitos dos quais realizados sem anestesia devido à fobia de Hitler, ofereceu a última peça do quebra-cabeça. A identidade dos restos mortais estava confirmada. Mas faltava uma imagem.
Nenhuma fotografia oficial do corpo de Hitler foi divulgada. Nenhuma autópsia, nenhum documento público. Apenas fragmentos vagos, rumores e a palavra dos soviéticos. E isso alimentou décadas de especulação. Teorias sobre fuga para a Argentina, sobre redes de proteção nazista na América do Sul, sobre cirurgias plásticas, sobre submarinos desaparecidos. A resposta definitiva só veio à tona em 2009. Naquele ano, o general russo Arkady Mukhnin, veterano da inteligência soviética, revelou, em entrevista a um jornal europeu, o último segredo do Kremlin. Sim, os restos de Hitler haviam sido preservados sob vigilância durante décadas. Não por respeito, mas por precaução. Temia-se que qualquer fragmento se tornasse símbolo. Um túmulo atrai devotos, um osso vira relíquia. A história já conhecia esse roteiro e não queria repeti-lo. Foi então que o alto comando soviético ordenou o fim. Em 1985, numa instalação industrial em Magdeburgo, os últimos restos de Hitler foram levados, colocados em um forno de alta temperatura, incinerados por completo. Nenhuma foto, nenhuma testemunha externa. As cinzas foram coletadas, transportadas e lançadas discretamente no rio Elba, dispersas na correnteza, levadas sem volta. Hitler não deixou túmulo, nem lápide, nem altar, nem ossos. O homem que construiu um império sobre o culto à sua própria imagem foi deliberadamente apagado da matéria. Foi negado ao Führer aquilo que ele mais almejou em vida, a eternidade simbólica. E ainda assim, a pergunta permanece: isso basta? Hoje, não há rastro físico de Adolf Hitler no mundo. Mas a ausência do corpo não significa a ausência da ameaça. As ideias que ele personificou, o ódio étnico, a glorificação da violência, o fanatismo político, continuam sobrevivendo. Às vezes camufladas sob novos discursos, outras vezes escancaradas, e sempre perigosas. É por isso que a história deve ser contada, com rigor, com memória, com coragem. Porque destruir o corpo de um ditador não é suficiente. É preciso, geração após geração, vigiar para que suas ideias jamais voltem a ganhar carne. E então, o que achou do vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de temas? Escreva nos comentários. Sua participação é sempre bem-vinda. Antes de sair, aproveite para conferir sua inscrição, ativar o sininho e deixar seu gostei. Isso faz toda a diferença para o crescimento do canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mas não vá embora, clique no vídeo que está aparecendo na tela. O conteúdo está incrível. Nos vemos lá.